Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu uma virada extraordinária no Mangueirão contra a equipe do Operário. Depois do primeiro tempo que cometeu alguns erros, começa o segundo tempo sofrendo 1-0, mas teve brio, raça, vontade e qualidade. Isso é importante. Qualidade para virar o resultado. E agora o Leão é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com os mesmos pontos do quarto colocado Curitiba. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como se deu Clube do Remo 2, Operário 1. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando? Peço a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar. Aqui analisamos o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar essa virada do Clube do Remo sobre o fantasma paranaense. Antes de entrar na partida em si, sempre no começo eu falo da questão de arbitragem. O único lance polêmico foi aquele gol que o juiz anularia erradamente a favor do Clube do Remo. E me impressiona uma situação, porque o juiz errou, ele anulou o gol do Clube do Remo, só que o VAR... Muita gente falando, o VAR prejudicou. Não, o VAR ajudou o Clube do Remo, porque o VAR fez justiça. O VAR chamou o juiz, olha, vem cá olhar, porque você errou. Mesmo assim, ele demorou a ir para o VAR, e mesmo quando foi ao VAR, ele demorou a analisar uma jogada que era clara que a bola não bateu na mão do Reinaldo. Clara que não bateu. Então, assim, pelo menos pelas câmeras que mostraram, para mim é bem claro que não bateu na mão do Reinaldo. E mesmo assim, ele estava procurando pelo em ovo para tentar anular o gol do Clube do Remo. Eu não entendi. Mesmo a imagem mostrando, mesmo o VAR falando que não teve toque de mão. Mas, enfim, no final das contas, ele volta atrás e acaba acertando em corrigir o que tinha feito e deu o gol para o Clube do Remo. O Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio, Luan, Pedro Castro, Pavani, Janderson, Adailton e Pedro Rocha. Foi o primeiro tempo que o Clube do Remo, ele finaliza bastante, ele finalizou muito, só que ele cometeu um grave erro de não acertar o gol. O goleiro adversário não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. O Remo finalizou 9 vezes, as 9 para fora. O Remo era melhor que o Operário, só que o Operário teve as melhores chances. O Marcelo Rangel, só no primeiro tempo, fez 4 defesas e 2 delas, 2 milagres, tá? Uma defesa, uma grande defesa, ok, mas a outra um milagre. Ou seja, por mais que o Remo ele teve mais posse de bola, por mais que o Remo tenha finalizado mais, procurado mais o gol, quem levava mais perigo era a equipe do Operário. E a equipe do Operário levava perigo nas falhas do Clube do Remo. Porque o Clube do Remo ele falhava muito na saída de jogo. Falhava muito na hora que estava saindo do jogo, passe errado, e o Operário se aproveitava disso. Então, se não fosse realmente o Rangel, o Clube do Remo sairia para o intervalo perdendo a partida. Era algo para se corrigir. Porque não dá para você finalizar 9 vezes e nenhuma certa, nenhuma na direção do gol. Algumas individualidades nesse primeiro tempo não funcionaram. Eu creio que nenhuma das individualidades ofensivas no primeiro tempo do Clube do Remo de fato funcionaram. Era necessário realmente haver algumas mudanças, mas vai para o intervalo 0-0. Com o Remo melhor, só que o Operário levando mais perigo ao gol do Clube do Remo que o Clube do Remo levando perigo ao gol do Operário. No intervalo faz algumas substituições, né? Uma substituição, melhor dizendo, sai o Marcelinho, sentiu a questão física, então o Cadu que por mais que ele tenha participado do primeiro gol do Remo, né? Porque ele vai brigar pelo escanteio quando sai o escanteio e quase na sequência sai o gol do Clube do Remo. Não foi bem, tá? Errou quase tudo, o garoto Cadu não foi bem e o Operário no chute de fora da área aos 3 minutos do segundo tempo faz 1-0. Aí era um cenário mais complicado, porque era um cenário que o Operário ia fazer cera e começou a fazer cera, ia começar a se retrancar e o Remo não estava acertando o alvo em hipótese alguma e tem que mexer logo, né? Tem que mexer logo, tem que substituir logo. Por isso, foi feito algumas substituições, cerca de 6 minutos após o gol do Operário. Sai o Pedro Castro para a entrada do Regis e sai o Janderson, que não fez uma boa partida, voltando de lesão, mas não foi bem, para a entrada do Matheus Davó, para a estreia, né, do Matheus Davó. Na verdade, do trio ofensivo titular do Clube do Remo, Pedro Rocha, Adailton e Janderson mal, o Pedro Rocha jogou bem da metade do segundo tempo para o final.
até cerca de 70 minutos, ou seja, até cerca de 25 minutos do segundo tempo, ele não estava bem em campo, e depois ele melhora nesse final da partida e foi importante em algumas articulações ofensivas do Clube do Remo. E o Adailton, para mim, ele perdeu algumas oportunidades, porque foi o atacante dos três que mais apareceu de maneira geral no jogo, só que às vezes o Adailton ele pega a bola, ele abaixa a cabeça e sai com a bola, sai correndo, e às vezes ele não sabe se ele toca, ele perde a passada, ele não sabe se finaliza. Então assim, muitas vezes na partida de hoje ele pegou a bola, baixou a cabeça e foi correndo. Então assim, falta um jogador experiente, né, 34 anos, então assim, faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de qualidade para tentar terminar as jogadas, e como disse o Janderson, não fez uma boa partida. Só que quando entra o Regis nesse cenário de 1-0, um cenário complicado, o Remo melhora, porque o Regis dá uma qualidade maior esse meio campo. E o Regis, eu tenho uma preocupação com o Regis, tá? O Regis, ele mudou o cenário da partida, ele participou dos gols, ele jogou cerca de 30 minutos e no final dos 30 minutos ele já estava aparentemente morrendo em campo. A questão física do Regis, para mim, é um problema, porque de qualidade ele tem demonstrado, mas eu acho que ele não é titular do Clube do Remo porque me aparenta que ele não consegue jogar. Eu acho que ele não consegue jogar nenhum tempo, é um jogador que está mais de um mês treinando no Baianão. Eu não sei o que se passa. Porque, como eu disse, tecnicamente é um jogador diferente, é um jogador que entrou e mudou o cenário da partida. Só que o Remo não pode contar com ele só 30 minutos do jogo. Tem que contar o jogo todo, porque é um jogador que tecnicamente pode fazer a diferença. O Remo, ele deu o primeiro chute depois que o Regis entrou, que foi a jogada, justamente uma grande jogada do Regis, né, pela ponta esquerda, driblando em velocidade, tinha acabado de entrar, tinha gás, tocou para o Matheus Davó, que de frente para o goleiro, perdeu a oportunidade. E olha, aos 60 minutos de jogo, foi a primeira finalização no gol, no alvo do Remo. Para você ver, só foi o Regis entrar e criar uma grande jogada como ele criou. Ele também teve participação no gol da virada do Clube do Remo. Então o Remo perdeu 60 minutos de jogo, isso também é um ponto a ser debatido, tá? A ser analisado. Eu sei que o Remo venceu, mas as falhas a gente tem que falar também. O Remo demorou 60 minutos para fazer uma finalização certa no gol. Passou o primeiro tempo todo finalizando para fora, sem grande perigo, e ainda demorou 15 minutos, só fez depois das substituições. Então, voltando ao Regis, é isso, gente. Ele não é titular para mim, porque para mim, hoje, ele não aguenta jogar um tempo de jogo. E isso tem que ser visto, porque é um jogador que já está há bastante tempo no Baianão. Mas quando ele entrou, tecnicamente ele modificou a partida e foi realmente um jogador diferente. E saiu, né? Depois o gol do Clube do Remo, que foi o gol do Reinaldo, esse gol que o juiz tentou ver pelo em ovo, e acabou aproveitando. O Remo, o Operário, depois que ele sofre o gol, o Operário ele tenta atacar. Isso deu algumas brechas para o Clube do Remo. O Remo tinha o contra-ataque ao seu favor e tinha que encaixar esse contra-ataque. E um desses contra-ataques, o Dodô acabou puxando, porque o Dodô ele substituiu depois o Adailton, aí saiu o Luan para a entrada do Alvarinho, ele acabou puxando o contra-ataque, tocou pro Sávio, Sávio finaliza bem, debaixo do goleiro, na saída do goleiro cruzado, fazendo 2-1, aí o Remo matou a partida, aí tava quase chegando nos acréscimos já, o Remo fez 2-1, porque o Remo foi esperto e conseguiu puxar um contra-ataque, porque o Operário estava oferecendo ao Clube do Remo contra-ataque, e não era o primeiro contra-ataque que o Clube do Remo tinha. O Clube do Remo já tinha saído no contra-ataque 3-2, que foi um daqueles lances que eu falei que o Adailton pega a bola, abaixa a cabeça e sai correndo, e acabou desperdiçando a oportunidade. Nessa altura, o Pedro Rocha ele entra mais na partida, e foi um jogador importante nesse final de jogo. Ele passou o jogo quase todo apagado, mas nos últimos 20 minutos ele resolveu jogar e tentou fazer alguma diferença na equipe do Clube do Remo. Então foi o Clube do Remo que explorou bem o contra-ataque, que correu riscos do Operário de sofrer gol quando falhava na saída de bola, e falhou principalmente na primeira etapa, tá? Então, quando o Remo falhava na saída de bola, o Operário marcava mais pressão, aí sim gerava um perigo de gol ao Clube do Remo. Tivemos o Rangel, ótima partida dele, o Marcelinho substituído no intervalo, questão física, Klaus e Reinaldo formaram a zaga, e Reinaldo, outra grande partida do Reinaldo, não só pelo gol, mas outra grande partida do Reinaldo, Sávio também, não só pelo gol, mas muito participativo, principalmente no segundo tempo, nas jogadas ofensivas. Luan no meio campo, uma partida razoável do Luan. Pedro Castro e Pavani é um meio campo que para mim tem um problema em relação à criação, não é um meio campo criativo, novamente citando essa questão do Regis, e novamente o Remo precisa ir no mercado para achar esse meia de criação realmente. O Pavani, que ele errou muitos passes, tá? Foi o erro, acho, do Pavani,
Ele jogou uma boa partida. Eu acho que o Pavani fez uma boa partida. Mas errou muitos passes. Então, assim, pra mim a nota dele cai muito. Porque no decorrer da partida ele errou muitos passes, mas de maneira geral ele fez uma boa partida. E o trio ofensivo, eu já expliquei aqui, o Pedro Rocha acordou no final do jogo. E faltando 20 minutos, o Janderson e o Adailton, pra mim, estiveram abaixo. Amigos, vitória importantíssima do Clube do Remo. O Clube do Remo sai vitorioso, 2-1, torcida fantástica, fez a festa. E agora vai jogar no próximo sábado contra o Atlético Paranaense, que perdeu hoje para o Atlético Goianiense em casa por 1-0. Uma vitória do Clube do Remo lá deve colocar o Leão no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas calma, uma coisa de cada vez. Próxima definição do Remo é saber quem vai ser o técnico. Eu fiz aqui, o último vídeo aqui do canal, assistam, uma análise completa do Zé Ricardo, que hoje, nesse momento, nessa altura, é o treinador que está sendo procurado pela diretoria do Clube do Remo. Eu não ia com ele, tá? Eu até citei no vídeo de ontem 3 opções de treinadores que eu ia com qualquer uma dessas 3, mas não ia com o Zé Ricardo nesse momento, mas eu expliquei a minha opinião a respeito disso e analisei todo o currículo e características do treinador, tá no vídeo passado aqui no canal. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.